Será que eu tô me comportando de acordo com o que esperam de mim? Ai, nem sei mais o que é certo, mas quando eu vejo que eu tô agradando, é por aí que eu vou. Ninguém gosta de ir pro paredão. Oi, pessoal, hoje é terça-feira e estamos aqui no tema da semana, quando a gente conversa sobre alguma questão física ou questões emocionais, psicológicas que a gente pode ajustar e harmonizar. Ouvindo as conversas aqui, ou mesmo quando as pessoas querem falar mais intimamente comigo e vão lá no Instagram, eu percebo que muita gente nessas conversas se mostra incomodado ou com um excesso de autocobrança, ou às vezes nem é que está se cobrando tanto, mas sente uma certa inadequação com o social, entre os amigos ou até mesmo em questões sociais de trabalho. Essa vida atual de rede social e de tantas alternativas que sugerem o tempo inteiro nos bombardeando na vida, as pessoas vão cada vez mais se preocupando com aquilo que os outros veem da gente do que realmente a gente sente dentro da gente mesmo e quer expressar, que é natural de cada pessoa. Eu usei esse termo do paredão porque nessas épocas de Big Brother, todo mundo tá discutindo, conversando sobre as personalidades que estão ali naquela casa. Ok, é realmente um ambiente preparado como se fosse um laboratório humano, social, para a gente ver como as pessoas interagem numa situação bastante drástica, limitada. Mas o programa todo é a gente do lado aqui de fora discutindo, debatendo personalidade de cada um, aquela personalidade que merece o nosso joinha e aquela personalidade que a gente quer cancelar. E não é só da gente aqui de fora, lá para dentro do Big Brother, lá dentro também. O tempo inteiro, para eles se salvarem, não irem para o paredão, eles querem tomar as atitudes mais adequadas, aquelas atitudes que vão ser aceitas pelo grupo. Essa condição que o Big Brother traz é uma lente de aumento para isso que todos nós estamos cada vez vivendo até na nossa vida, modesta vida. A vida no coletivo, em qualquer época, em qualquer século, eu acho que sempre teve muito isso de rotular pessoas, rotular comportamentos, rotular até mesmo expressões que alguém tome em determinada circunstância. Até mesmo a roupa que a gente usa é rotulada. E como a gente estava comentando, as redes sociais que fazem com que a gente se comunique o tempo inteiro com todo mundo mesmo, faz com que a gente o tempo inteiro esteja criticando, analisando e taxando cada uma das pessoas, até mesmo os artistas que a gente segue ali no Instagram ou quem eu assisto no YouTube. A gente está o tempo inteiro julgando. E o mais incrível é que, além da gente julgar o outro, a gente também acaba fazendo isso com a gente mesmo. Quanto mais a pessoa não tem um momento de serenidade, de silêncio e solidão, para se escutar e lembrar como é que é por dentro de você, a gente vai se descolando da própria personalidade. Porque no fundo, todo mundo quer ser amado, quer que os outros gostem da gente. Então, cada vez mais, a gente vendo aquilo que agrada, aquilo que funciona, a moda que tá caindo bem a cada momento, a gente vai entrando nisso. E tudo bem se a gente tivesse mais controle. Porque o difícil é a gente lembrar como a gente é, aquilo que a gente gosta, o jeito que a gente sente as coisas, aquilo que nos atrai naturalmente. Cada ser humano é uma célula única, que nem um corpo humano, que tem várias células pelo corpo, célula da pele, da boca, dos músculos, enfim.
São milhares de células para formar um corpo único. Cada célula é especial e única nesse corpo. E graças a Deus, uma não é igual à outra. E cada ser humano, a gente pode imaginar como sendo uma pequena célula que junto com os outros seres humanos forma esse corpo universal das pessoas aqui sobre o planeta Terra. Ou seja, quanto mais único, especial e diferente você for, mais você, como uma célula, vai estar atuando, combinando e trocando e harmonizando com as outras células, seres humanos, da forma mais harmônica e adequada. Mas a gente se esquece disso o tempo inteiro. E vem o julgamento, tanto de fora para dentro, mas antes até o julgamento interno. E é sobre isso que eu queria falar aqui. A gente mesmo não se cobrar e começar a sentir aquele peso de que eu sou um bicho estranho, que não gosto do que os outros estão aproveitando. Isso faz um mal muito mais profundo do que a gente imagina, porque a gente se afasta do nosso cerne, da nossa conexão com a nossa alma, com o nosso propósito individual e luminoso para expressar nessa vida. E olha que a vida é rápida e curta. Então, desfrute daquilo que vibra dentro de você, estando na moda ou não, agradando os outros ou não, e até mesmo que não te agrade, respeite-se. Todo mundo vai ter defeito aos olhos de alguém e até mesmo aos nossos próprios olhos. Todo mundo vai ter raiva, vai ter inveja, enfim, todas essas questões são humanas e cada um vai sentir essa inveja, essa raiva, esses ciúmes em algum momento específico que para aquela pessoa a coisa pega. Aceite-se e ame a si mesmo como você é. Ou melhor, mesmo que você não amar alguma partezinha sua, respeite ela. Todo mundo tem os dois lados. Amém! Porque é essa dualidade complementar que nos dá um equilíbrio. Garanto que até o Dalai Lama tem defeito. O que eu estou buscando aqui hoje, quero ajudar com o Jinshin Jutsu vocês, é a gente buscar esse centramento, a gente se conectar mais com a nossa integridade. A gente sempre acha, até mesmo quando vai discutir Big Brother na televisão, que integridade tem a ver com mentir ou não mentir. Até tem a ver com isso, mas não é mentir para os outros. O problema é mentir para si mesmo. Íntegro é inteiro, é eu estar vibrando tudo aquilo que eu sou, o bacana e o que não é bacana. Então eu queria fazer aqui com vocês o central principal maior, mais complexo, que na verdade a gente nunca dá no curso de autoaplicação, mas faz aqui nos pacientes. Lógico, eu não vou conseguir dar o fluxo inteiro, ele é muito comprido e tem pontos ali nas costas, difícil da gente acessar. Mas isso que nós já vamos fazer aqui ajuda muito a gente ir chegando nesse cerne, conectando com a nossa inteireza, integridade. Esse fluxo é o que eles chamam de reforçar o nosso blueprint, que é exatamente a nossa impressão digital, aquela que é única. Venha comigo então fazer esses passos do central principal que vai ajudando a gente voltar para a nossa essência. Começamos com a mão direita no centro do corpo na frente, logo no final do osso externo, onde tem um valezinho. E a mão esquerda irá atrás na coluna, na mesma altura que fica na base da sua escápula. Se for difícil com os dedos, use a costa da sua mão e permita que a energia comece a fluir pelo centro do corpo. Relaxe. Se quiser, se recoste, solte os ombros. Então o braço esquerdo sai ali de trás e vai um pouco acima, ainda no centro da coluna, na altura do ombro,
esse ossinho saliente da coluna, que é a primeira torácica. Toque suavemente e, se estiver recostado num sofá, numa cadeira, aproveite para relaxar o ombro, os braços. Respire. Mais uma vez, é a mão esquerda que sobe mais um pouco, agora na metade do longo do seu pescoço, tocando suavemente sobre a coluna. Respire, sinta a energia fluir pelos pontos que você toca. E agora a mão direita sai da frente e vai na base da coluna. Mão esquerda continua no centro do pescoço e a mão direita também atrás na base da coluna. Relaxe. E então agora a mão esquerda sai do pescoço e vai na frente, ali tocando bem na beirada do osso púbico, na sua frente. Quando fizer sozinho, lembre-se de ficar 1 minuto, até mais tempo em cada um dos pontos, sempre relaxando. Como vocês puderam perceber, esse central principal mais profundo, ele trabalha o tempo inteiro no centro do corpo, porque é justamente o eixo central, a integridade. Depois, através de sonhos, ou mesmo no confronto com as situações sociais da vida, você vai percebendo que aquela sua essência, o seu blueprint, está lá presente e você respondendo às situações muito mais adequadamente com aquilo que você é. Espero que agora, no próximo paredão do Big Brother ou das redes sociais, você tenha critérios novos para olhar para tudo isso. Esteja mais conectado consigo mesmo. Até o próximo vídeo.